O Senhor vai restituir o que você perdeu. Só é você crer. Crer no Deus de promessa. O Deus que pode todas as coisas. O Deus que tudo para Ele é possível. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós saudamos a todos, irmãos, amigos, que nos visitam nesta noite também, com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nos coloquemos de pé para a leitura da palavra de Deus. Nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, verso 27. Evangelho segundo escreveu o discípulo de Jesus Cristo, Marcos, capítulo 10, verso 27. Amém, irmãos? Está aqui projetado também o texto bíblico. Iremos ler a palavra de Deus. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Louvamos, Senhor, bendizemos já, Senhor, a tua bênção sobre as nossas vidas, que o Senhor já está no meio de nós, o Senhor já ouviu o nosso clamor, Jesus já nos perdoou nesta noite, e suplicamos nesta hora, Deus, aplica, Senhor, a tua palavra, Deus, em nossos corações, oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos, assentados. Meus irmãos, a passagem, ela está no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. E Marcos, ele relata, nesse livro, fala sobre o ministério de Jesus, a sua ressurreição, e também ele fala sobre a missão de Jesus Cristo como Salvador, que é a cruz do Calvário para expiação dos nossos pecados, para nos conceder a vida eterna. Irmãos, nós estamos aqui porque nós cremos nisso. Porque se nós servirmos ao Senhor e não crermos que Ele nos salvou, que Ele tem a vida eterna para nós, não tem sentido. Não tem sentido nós tomarmos essa posição e termos a vida transformada por Ele. Se crermos em Jesus, cremos nas suas palavras, cremos nas promessas dele. E uma das promessas de Jesus, irmãos, é que ele veio aqui na terra, ele foi à cruz do Calvário, ele morreu por nós, ressuscitou, e antes de morrer, ele reúne os seus discípulos, diz que ia preparar a morada. Ia preparar a morada para onde ele estiver, nós também estaríamos com ele também, irmãos. Então, a nossa estadia aqui, meus irmãos, ela é passageira, sim, mas nós almejamos a vida eterna, né? Como eu falo, né?
o fim não é a sepultura. O nosso final não é a sepultura, irmãos. Sim da matéria, mas a alma, ela vai para o Pai, louvado seja o nome do Senhor. Né? Então, o objetivo, Marcos fala de Jesus como Salvador, e Ele é Deus. Jesus veio cumprir uma ordenança do Pai, Ele se dispõe para isso, Ele cumpre tudo aquilo que o Pai já tinha determinado para Ele. Jesus, como homem, Ele sofreu aqui como homem, sentiu as dores, Ele foi como a ovelha muda, como o profeta Isaías relata no capítulo 53, que Ele levou sobre si todas as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, sobre suas pisaduras nós fomos sarados. Porque Ele foi como uma ovelha muda. A palavra diz que, Isaías também diz que agradou a Deus moê-lo. O amor do Pai para com o homem agradou a Ele entregar o Filho na cruz do Calvário para nos salvar, irmãos. E, meus irmãos, nós estamos aqui porque cremos nesse Deus. O Deus do impossível. O Deus que pode todas as coisas. Meus irmãos, e nessa passagem, tanto no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, o próprio Senhor Jesus, Ele afirma isso, que para os homens é impossível as coisas, mas para Deus não. Para Deus todas as coisas são possíveis, louvado seja o nome do Senhor. E podemos, irmãos, quando abrimos a palavra de Deus, que começamos a ler, meus irmãos, e podemos, ó Deus, podemos, meus irmãos, relatar isso na leitura da palavra, as operações de milagres, de maravilha, que o nosso Deus operou e continua operando, hoje, amanhã, depois e para sempre. Podemos ver vários relatos bíblicos que nos confirmam isso. Mar Vermelho aberto, o exército de Faraó derrotado, Sodoma, Gomorra, codornizes do céu, maná do céu, a rocha brotando água, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, o Senhor manda o quarto homem, e podemos entender que é o próprio Senhor Jesus ali para livrar os seus servos da fornalha de fogo ardente. Daniel na cova dos leões, Davi derrotando Golias, porque aquele texto é bem claro, irmão, o que é impossível para o homem, é possível para Deus. Era impossível Davi vencer aquele gigante, que era um menino. O gigante tinha aproximadamente 3 metros de altura ou mais. Mas a palavra diz que o Senhor era com Davi. E Davi enfrenta o gigante e derrota o gigante. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, os gigantes dessa vida não se levantam contra nós. É uma luta no lar, é uma enfermidade, é uma porta que se fecha. E você diz, eu não tenho mais força. Mas quando você clama a Deus, quando você tem fé em Deus, quando você crê em Deus, você derrota o gigante em nome de Jesus. Porque Davi disse assim, o gigante só, eu vou com espada, só você vem com lança e espada a mim, mas eu vou até em nome do Senhor dos exércitos, louvado seja o nome do Senhor. Todas as coisas, irmãos, a Bíblia diz, todas as coisas é possível aquele que crê em Deus. E crê em Deus. Passamos, irmãos, muitas vezes por provas, por lutas, por dificuldades. Mas também podemos dizer que isso é bíblico. Estamos aqui nessa vida, irmãos, estamos sujeitos a lutas, às provas
próprio Senhor Jesus, ele confirma isso na sua palavra. Nesse mundo tereis aflições. E quantas aflições muitas vezes não passamos? Quantas lutas não passamos? Mas se você está aqui hoje, se você está aqui nesse lugar adorando a Deus, porque Deus está com você, porque Deus tem cuidado de você, porque você já é mais do que vencedor, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. O servo de Deus, ele não é derrotado. Não é porque a palavra diz, irmãos, ele nos garante que somos mais do que vencedores. Ele também relata o profeta, o rei Davi, nos Salmos, assim, já fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus é Deus provedor de todas as coisas. Ele supre todas as nossas necessidades. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós temos que crer, irmão, no Deus que nós servimos. Temos que crer. Um Deus que salva. Um Deus que salva o homem, um Deus que para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Nesse versículo aqui, o Senhor estava falando de salvação. Porque os discípulos ficaram dizendo assim, olha, é mais fácil um camelo entrar pelo um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os discípulos dizem, mas quem é que pode se salvar? Jesus disse, olha, o que é impossível para o homem é possível para Deus, louvado seja o nome do Senhor. Creia que Deus pode todas as coisas, inclusive, irmãos, salvar o seu familiar, salvar o seu filho, salvar o seu pai, salvar a sua mãe, salvar o seu vizinho, salvar o seu colega de trabalho. Alguém pode chegar e dizer assim, não tem mais jeito, pastor, não tem solução mais não, isso aí está perdido. Não está. Pode estar perdido para o homem, mas para Deus não. Para Deus tudo é possível. Essa porta está fechada, não vai se abrir sim, porque para Deus é possível. Ah, não posso passar nesse concurso? Pode sim, porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. Se você crê em Deus, Ele pode abrir a porta. Muitas vezes os médicos chegam assim, ó, não tem solução. A estado terminal. Não tem mais solução, não é possível mais reverter esse quadro, mas se você crê em Deus, você crê no Deus que pode todas as coisas, é possível sim reverter quadros. Porque o nosso Deus, ele muda decreto. Ele muda decreto. Quantos reis, meus irmãos, decretaram morte para os servos de Deus, o Senhor reverteu o decreto. Reverteu. Ele pode todas as coisas, irmãos. Não tenha dúvida disso. Creia. Persevere. Tenha fé. Tenha esperança. O Senhor pode todas as coisas em todas as áreas das nossas vidas. Em todas as áreas das nossas vidas, Deus pode todas as coisas. Pode todas as coisas. Ele não mudou. Deus é o mesmo, irmãos. É o Deus da Bíblia, é o Deus que nós pregamos, é o Deus que nós cremos, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que fez o céu, que fez a terra, que fez o universo. É o Deus que ordena, irmãos. Quando Ele dá ordem, a ordem se cumpre. A ordem de Deus se cumpre. A ordem de Deus se cumpre. Toda vez eu gosto de contar essa experiência, teve um furacão nos Estados Unidos, faz um tempinho que estava passando pelas cidades, e uma experiência de uma serva de Deus, que ela
tinha comprado a casinha dela com muito sacrifício, trabalhou muitos anos. E a previsão era que o furacão ia passar, o olho do furacão ia passar ali naquela região, naquela onde ela morava. E ela orou a Deus, disse: Senhor, não deixa, Senhor, furacão destruir minha casa, porque os furacões dos Estados Unidos, né, são muito fortes, não é isso? É nível 3, 4, né? 300, 400, até 500 quilômetros por hora, onde passa, acaba tudo. Ele orou a Deus, o Deus que tudo para ele é possível. Ele orou ao Senhor, disse: Senhor, não permite, Senhor, não permite que a minha casa seja destruída. E o furacão veio. Quando passou o furacão, é só destruição, né? Mas o Deus que ela servia, que nós servimos, ordenou ao vento, ordenou ao furacão, disse: naquela casa lá, nos Estados Unidos, no bairro tal, número tal, você vai passar de longe. E o furacão não destruiu a casa da irmã, louvado seja o nome do Senhor, porque ele ordenou. Ele ordena, quando ele ordena, irmãos, se cumpre. Podemos ver, meus irmãos, a mão de Deus na natureza, podemos ver as ondas do mar. Deus ordena, é para ela chegar ali e voltar. Às vezes eu estou assistindo aqueles surfistas naquelas ondas de 35 metros. E ali vai entrar tudo, mas o Senhor diz: você vai parar aqui. Vai parar aqui. E nesta noite, quem sabe, você chegou com a necessidade. Você chegou com a prova, com a luta. E quem sabe, se for da vontade de Deus, Ele não está ordenando já a tua vitória. Ele não já está ordenando a tua bênção, louvado seja o nome do Senhor. Porque para os homens é impossível. Mas não para Deus. Porque para Deus todas as coisas. Dá para você entender isso, meu irmão, minha irmã? Todas as coisas são possíveis. Você pode repetir comigo? Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis, pastor Júnior. A palavra de Deus diz que Jesus disse assim: por que estáis ansiosos com comer, com vestir? Por que estáis ansiosos? O vosso Deus que está no céu sabe de todas as tuas necessidades. Você sabia que Deus te conhece? Ele sabe da tua necessidade. Ele sabe do que você precisa. E você sabia que Ele pode suprir todas as tuas necessidades? Se você crê nesse Deus. Se você crê no Deus do impossível. No Deus de Abraão. No Deus de Isaac. No Deus de Jacó. No Deus que fez os céus. Fez a terra. Meus irmãos, só é nós imaginarmos o poder de Deus. Se imaginarmos, meus irmãos, se refletirmos no que Deus, Ele fez, nós não podemos ter dúvidas que Ele pode todas as coisas. A palavra de Deus diz, irmãos, que Deus criou tudo, o universo e tudo que nele há. Deus fez as coisas macros e as coisas micros. Mas quando olhamos, irmãos, a criação de Deus,
Nós não temos dúvidas. E Deus pode todas as coisas. A Bíblia, meus irmãos, relata que Ele mede os mares com a palma das suas mãos. Você já imaginou os oceanos? Pacífico, Mediterrâneo, Índico, os rios, o Amazonas. E a Bíblia relata que Ele mede com a palma da sua mão. Dizem que há mais estrelas no céu do que grão de areia na terra. E a Bíblia diz que Deus conhece cada uma delas pelo seu nome. Cada uma delas pelo seu nome. O universo visível, irmãos, diz os estudiosos, que estudam os astros, o visível, de uma ponta a outra, o visível, são 92 bilhões de anos-luz. 92 bilhões de anos-luz. Veja a grandeza de Deus, irmãos, nas coisas macros e nas micros. Os micro-organismos vivos. Meus irmãos, que coisa extraordinária. Como é que você pode duvidar que Deus não pode abrir uma porta do emprego? Como é que você pode não crer que Ele pode curar uma enfermidade grave? Como é que você não pode não crer que Ele pode salvar o teu familiar? Por isso que o próprio Senhor Jesus diz que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível para Deus, irmãos. Tudo é possível. Tudo é possível para Deus, irmãos. É por isso que nós adoramos Ele. É por isso que nós louvamos ao Senhor. É por isso que nós entregamos a vida a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Operando Deus, quem o impedirá? Ninguém pode impedir. Então, irmãos, nada melhor do que entregarmos as nossas vidas ao Senhor. Eu pergunto, irmãos, quando entregamos as nossas vidas ao Senhor, as nossas vidas estão em boas mãos ou não? Sim, irmãos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos escondidos, irmãos, nas potentes mãos poderosas de Deus, no esconderijo do Altíssimo. Ele tem nos guardado, irmãos. Quantos livramentos, quantas experiências muitos irmãos aqui tiveram com o Senhor e têm com o Senhor, nosso Deus. Então, irmãos, deixar essa palavra para o irmão nesta noite. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível. Por que para os homens é impossível, irmãos? Porque o homem é um ser limitado. O homem é um ser limitado, irmãos. Os atributos do homem é limitado. O homem pode ter alguns atributos, algum poder político, algum poder religioso, ser um intelectual, ser uma pessoa importante, mas ele é limitado. E podemos também, meus irmãos, ver isso na Bíblia. Jairo era um homem da sinagoga, o maioral, mais importante, o principal, mas
foi impotente para resolver um problema. E a sua filha adoeceu e morreu. Mas chegou na casa de Jairo aquele que pode todas as coisas. Jairo foi aos pés dele e adorou: Senhor, vai na minha casa porque a minha filha está quase morrendo. Ainda chegaram para Jairo e disseram: Jairo, não perturba o mestre porque a menina já está morta. E Jairo, desesperado, o Senhor Jesus chega e disse: Jairo, crê somente, Jairo. Crê somente que eu vou na tua casa. Louvado seja o Senhor. Eu vou na tua casa, Jairo. O homem, ele pode ser o maioral. Tem poder bélico, poder político, poder econômico, poder religioso, mas ele é limitado. Por isso Jesus disse: para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Não está firmada nas coisas que